Ô, Mafê, coloca no começo desse episódio Alerta de spoiler. alerta de spoilers, exato. Atenção, alerta de spoilers. Você ajudou pra você colocar? We got some girls in here. Careful what you wish for. Oi, fãs! Tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio de A Quinta Linha, um podcast produzido pelo NHLas, o primeiro e único podcast de hockey em toda a internet. Ou pelo menos o único que você precisa ouvir. Eu sou a Gabi e esse é o nosso primeiríssimo episódio de Hockey na Cultura, estreando a nossa segunda temporada. Nesse episódio, nossa linha conta com Thaisa Lopes e Jess Nascimento. Tudo bom, meninas? Olá! Oi, gente. E aí? E se você está perdida nesse mundo e ainda não conhece o NHLas, nós somos um site brasileiro sobre hóquei no gelo e um dos maiores portais na língua portuguesa sobre o esporte. Mas o papo de hoje é sobre livros. A gente está aqui para falar um pouco sobre hóquei na cultura, começando com, acho que principalmente romances de hóquei, né? Lembrando que o NHLas tem hoje o clube de leitura do NHLas, que vocês podem acessar e saber tudo nas nossas redes sociais. @NHLasBR em todos os lugares. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. E acho que é isso. Meninas, eu queria saber de vocês, pra gente começar a conversar, um pouco sobre esse amor por leitura. Porque todo mundo, muita gente no site, pra quem não sabe, na nossa equipe gosta muito de ler. Aqui a gente pegou só 3 pessoas que têm essa paixão. Então eu queria saber de vocês como é que começou esse amor pela leitura e pelo hóquei também, se tem alguma coisa a ver um com o outro. Pra mim tem, pra coisa de conversa, mas eu lembro do dia que eu terminei, assim, o primeiro livro significativo, assim, da minha vida. É um livro de fantasia, uma magia, com Y, não lembro o autor, mas é um livro young adult, assim, bem, são novinhos os personagens, acho que a protagonista tem 7 anos, então... Mas, tipo, foi o maior livro, assim, da época que eu tinha lido, acho que tem, sei lá, 150 páginas, assim. Eu lembro do dia que eu terminei, eu tava viajando, assim, eu terminei, fechei o livro e falei assim, esse foi o primeiro de muitos. E eu fiquei tão emocionada que eu tinha, sei lá, 12 anos, nem isso, pouco antes, 10. E pra Hóquei no Gelo também. Na verdade, tudo na minha vida que eu comecei a gostar foi porque eu li sobre One Direction, porque eu li Fique. Hóquei, porque vou ter que ser mais uma das que leu Of Campos. Tudo bem que eu já tinha ido num jogo de hóquei quando eu tava no Canadá, uma vez, mas foi só porque eu tinha que tirar, assim, da lista, sabe? Coisas que você tem que fazer no Canadá. Foi no final da viagem já. Você viu o que lá? Eu fui num jogo de... nem sei de que time na época, assim, sabe? Mas foi o meu host father, eu pedi pra ele me levar, porque estava no final do intercâmbio. Isso foi em janeiro e eu voltava pra casa em fevereiro. E aí ele me levou do time da cidade, eu acho, assim, mas era, tipo, todo mundo era novinho, assim, os jogadores, sei lá, tinham 14 anos. Onde você morava lá? Vitória, British Columbia. Eu morei em Toronto. Ah. Mas, enfim, para outros dias. E você, Jess, qual que foi o primeiro livro que você leu e tem ligação com O hóquei? primeiro livro que eu li, eu acho que talvez ninguém deve nem lembrar, é o Diário da Tati, da Heloísa Percé, que tinha até um quadro no Fantástico. Claro! Lembro. Mas acho que eu nunca cheguei a ler. Eu sempre gostei muito de ler. Eu comecei a ler com, tipo, 6 anos de idade. Mas eu lia gibi. Minha mãe comprava gibi. Turma da Mônica, Mickey, Patolino, que tinha livros. E eu ficava enchendo muito o saco dela para ela me emprestar os livros dela para ler. E aí ela tinha o Diário da Tati e o Diário da Princesa. E aí eu lembro que na época ela falava assim, você não vai se interessar muito pelo Diário da Princesa e tal, porque vai ter umas palavras mais difíceis, porque tem palavra em inglês e tudo mais. E eu tava aprendendo ali, então não tinha como me dar um livro muito difícil para ler. Aí ela me deu o Diário da Tati e depois eu consegui convencer ela a me dar o Diário da Princesa para ler também. Então, assim, eu acho que o livro fez parte da minha vida toda, praticamente. E já no hóquei, o primeiro livro que eu li de hóquei foi O Acordo, em 2015, antes mesmo dele lançar aqui no Brasil. Eu acho que lançou um pouco, tipo, no ano seguinte ou coisa assim. Que eu li O Acordo e demorei muito tempo para conseguir ler o restante da série. Mas foi justamente na mesma época que eu estava começando a me interessar por hóquei. Então, assim, eu li porque eu falei, nossa, um livro de hóquei, vou ler. E foi basicamente assim que eu entrei nesse mundo, meio que caí no mundo do hóquei e acabei trazendo para o meu segundo amor, que é a leitura, né? Queria dizer graças a Deus, porque assim a gente tem uma equipe maravilhosa que gosta muito de hóquei. Então, muito obrigada. El Kennedy, agradeço você eternamente. Não é? Não só isso. A El Kennedy foi uma das, pelo menos aqui no Brasil,
que trouxe muitas meninas também para o mundo do rock, não só na equipe da Nate Ellis, mas muitas fãs. E assim, eu acho que se não fosse a El Kennedy, o rock não seria tão famoso como é no Brasil. Então vamos agradecer a leitura primeiro, Muito né? obrigada. Eu nem sei, eu acho que o primeiro livro que eu lembro de ter lido, assim, só que eu não li sozinha, mas foi meio que minha introdução na literatura, foi Harry Potter. E eu era pequena, eu tava aprendendo a ler, eu não sei, eu devia ter uns 7 anos, eu acho, 7 para 8, assim, ou até menos, porque eu aprendi a ler bem pequenininho, assim, acho que eu aprendi a ler com uns 4 anos. Mas, mas eu lembro de que à noite minha mãe deitava comigo pra dormir, né, pra me pôr pra dormir, e a gente fazia a gente revezava, assim, cada uma lia uma página, então eu lia em voz alta com ela. Então a primeira memória que eu tenho de ler é essa, assim, de ler antes de dormir um capítulo por noite e cada uma lia uma página. E eu devia estar começando a ler bem pequenininha. Mas confesso que eu nunca terminei de ler os Harry Potter, eu li, tipo, até o quarto e abandonei. Aí saíram os filmes, aí eu era criança, aí eu fui ver os filmes, aí eu nunca mais li eles. Mas foi o primeiro livro que eu lembro de ter lido na vida. Nossa, tô derretendo aqui. Que coisa mais fofa. Era meu sonho, assim, que minha mãe parasse pra ler comigo, mas ela nunca se interessou por isso, era sempre eu. Nossa, não, em casa minha mãe sempre gostou muito de ler. Óbvio que assim, hoje ela fala, eu gosto de ler, mas não do jeito que você gosta. Porque eu sou que nem, imagino que vocês, a gente lê, tipo, se devora livro, né? Eu leio livro, sei lá. Eu achava que eu lia muito, que eu leio por volta de uns 100 por ano, normalmente, tirando a época da pandemia, porque, gente, eu queria dizer, não sei por quê, mas pra mim tá muito difícil ler na pandemia. Pra mim foi o contrário. Ano passado eu li, tipo assim, eu não leio tanto assim. Eu leio bastante, mas eu leio também mais ou menos uns 100 por ano. Mais ou menos fica no 80, entre 80 e 100. Que eu já considero muito, mas ano passado eu li 160. Pra mim foi tipo... Então, gente, desde o começo. Esse ano eu li 8 livros. Eu queria dizer que é uma tristeza, né? Eu li 8 livros o ano inteiro. Porque eu não sei, eu não consigo me fixar na leitura, sabe? Eu não sei se é por questão de ansiedade com as coisas da pandemia. Eu não sei o que acontece, eu não consigo me fixar na leitura. Ano passado acho que eu cheguei a ler uns 60, mas não consegui bater a meta. E, bom, enfim, mas minha mãe fala que ela não lê o quanto eu leio, ela não devora livro, mas ela sempre incentivou muita gente a ler em casa. Ela e meu pai estão sempre com um livro na cabeceira, assim, então esse incentivo eu sempre tive de casa. Acho que um pouco vem disso também, de eu gostar muito de ler. Mas aí hoje eu devoro o livro diferente do resto da família. E o primeiro livro de rock que eu li também foi O Acordo, também foi Off Campus. E eu tenho uma história, eu não sei como é que vocês chegaram nele, que eu até queria saber, porque a minha história é muito engraçada. Eu tenho uma coisa que eu leio o livro pela capa. E eu fui numa Bienal a trabalho. Eu trabalhava numa rádio da faculdade, e aí eu tinha um quadro de livros, de leitura, e a gente conseguiu passe para a Bienal do Livro aqui em São Paulo. E eu fui na Bienal, e aí eu entrei na estande, eu acho que é a editora seguinte, né, que é da Companhia das Letras, se eu não me engano, e tava lá os 4 livros. Eu não fazia ideia do que era o livro, mas eu achei a capa tão bonita, que eu tirei. Só que eu não gosto, eu tenho uma coisa de que eu não gosto de ler em português, quando é tradução, assim. Eu também. Porque eu acho que perde um pouco. Óbvio que tem livros muito bem traduzidos, mas eu acho que às vezes perde um pouco o real significado das palavras, enfim. E acho que também, para mim, ler em inglês me ajuda com vocabulário, me ajuda a conhecer uma outra língua. Tenho essa coisa, assim. E eu pegava e eu ficava tirando foto dos livros que eu achava a capa bonita pra eu ir procurar depois eles em inglês. E aí foi isso que aconteceu com o Off Campus. E eu achava, depois eu olhei a capa do Off Campus em inglês, eu falei, nossa, mas que capa mais esquisita. Ai, mas aquela lá era tão bonitinha em português, eu vou ler. E aí eu me apaixonei pelo livro, enfim. Aí o resto é história. Mas pra mim foi assim, eu achei a capa bonita, porque é um casal andando de bicicleta com vestidinho florido. Eu lembro até hoje a capa. Eu acabei de olhar, eu fui olhar, eu não lembrava qual era a capa em português, mas é fofa mesmo. Não é um casal de bicicleta assim, ela tem um vestidinho florido. Eu lembro, eu não tenho esse livro em português, eu não tô olhando a capa agora, mas eu tenho essa memória dessa capa. E se eu não me engano, chama Amores Impossíveis, Amores Improváveis. Improvável isso, cara. Improvável. E eu tenho essa memória dessa capa, que engraçada. Eu queria ter uma história bonitinha pra falar, mas na época que eu li, a capa era do Homem Sem Camisa. Eu queria dizer que eu tenho essa edição. Eu tenho a edição eu tenho os 4 livros do Homem Sem Camisa e eu tenho os 4 livros das outras edições das meninas. Original. Eu quase comprei nessa Book Friday O box. as edições bonitinhas, né?
Mas eu confesso que eu queria dele sem camisa, porque, tipo assim, foi a época que eu li, era essa capa, né? Então a gente meio que tem aquele apego emocional. Mas capa norte-americana tem muito isso, homem sem camisa na capa. Agora começou a mudar um pouco, mas se você for ver, a maioria das capas de livro de rock é de um homem sem Sim. E eu camisa. vou dizer uma coisa, eu Algo- acho que essa capa do Sem Camisa do Off Campus, ainda dos Sem Camisas, é o melhor. Porque tem uns sem camisas que eu falo, meu senhor, gente, pra quê? Eu quero ler um livro, eu não tô numa competição de bodybuilder. Sim. Não, e sabe o que é engraçado? Às vezes não tem nada a ver com a história, aquele homem sem camisa na Nada. capa. Aham. Então, assim, Uma coisa é você colocar o homem sem camisa e 50 tons de cinza, gente. Que por sinal a capa não é um homem sem camisa. Uhum. é uma gravata. Exato. Agora, por que você põe um homem sem camisa nos livros de hockey, gente? Pelo amor, eles não jogam. Não é livro de basquete, que eles até podem jogar sem camisa quando tá jogando na quadra, na rua. Raramente você vai ver um homem jogando hockey sem camisa. Bem raro. E sabe o que é engraçado? O de 50 tons, nem a versão do Christian é sem camisa. É tipo, uma capa parecida com a versão da Ana. Exato, eu não consigo entender essa tara por homem sem camisa dos Estados Unidos com livros de hockey. Mas, então, eu tava uma vez conversando com umas meninas que eu conheço de uma editora aqui no Brasil, e elas estavam falando que é porque, querendo ou não, chama atenção. Ah, não, com certeza. E aí, isso vende. A pessoa pode, talvez, não se interessar tanto pela sinopse, mas se interessa pela capa e acaba comprando. Então, assim, elas acabam preferindo, as autoras, né? Acabam preferindo umas fotos mais apelativas por conta disso. Mas eu acho que isso vai mudar, porque eu, pelo menos, já tenho um bom tempo que eu não vou em livraria comprar um livro. Se eu tenho um livro físico, Sim. é porque eu assinei alguma coisa, tipo, intrínsecos, alguma coisa do tipo, porque na maioria das vezes eu tô lendo no Kindle ou em algum outro lugar, assim, na internet. Né? Meu Então, e-book. Então eu não vejo a capa. Tem tempo mesmo que eu não vejo as capas. Mas eu ainda, até um tempo atrás, eu ainda tinha essa mania que eu falei de ir na livraria veio e ver a pelo- capa e depois ir procurar o livro em outra plataforma. Eu amo ir na Então, no meu livraria, caso, mas assim, já pandemia, né? Acho que a última vez que eu fui na livraria foi em 2019. Eu nem sei, mas gente, se existem livrarias, infelizmente. Acho que a situação tá bem. a maioria tá fechando por conta de dívidas e coisas assim, né? Tá difícil bancar as livrarias mesmo. Tá difícil E buscar. acaba, Hoje você vende na Amazon, né? Você vende em outras plataformas. exatamente, acaba, e querendo ou não, pela internet, geralmente tá mais barato do que na livraria. Então as pessoas preferem comprar. Pode até ir na livraria olhar, mas aí chega em casa e compra na internet. Isso acaba mudando um pouco. E querendo ou não, igual a Thaís falou, com o Kindle hoje em dia, a gente acaba preferindo ler dessa forma, porque é igual, você paga o Kindle Limited e tem direito ali a tantos livros por mês que você pagou R$ 20 e ele vai lendo um livro atrás do outro por esses R$ 20. Então acaba não comprando o livro físico mesmo. Mas eu tenho uma coisa que eu fiz em off-campus, porque o primeiro off-campus eu li no Kindle, e eu tenho as duas séries, a gente tem duas séries iguais. Mas eu gosto muito. Se tem a capa diferente, não é tão igual assim. São edições diferentes. Mas a história é a mesma dentro, né? Mas ela agrega um valor. Não, entendeu? agrega um valor, com certeza, imagina. Eu tenho essa mania de quando eu gosto muito de uma série, de livros, assim, eu já li ela no Kindle. Provavelmente eu nem vou ler ela no papel, mas eu compro. Porque eu quero tê-la na estante, porque eu quero olhar e lembrar que eu gosto muito daquela série. Como se eu fosse esquecer, sabe? Eu sou exatamente. Aí, às vezes, quando eu vou reler, eu pego até o físico pra reler, mas é tipo, quero ler deitada. Aí eu largo o físico e pego ele no Kindle. Aí eu fico com dó que o físico vai amassar. Eu gostaria de fazer isso, mas no momento minha estante, eu comprei uma segunda estante e já não tá cabendo mais também. Então, assim, não tá dando mais pra comprar livro. Foi uma das razões de ter comprado o Kindle. E minha leitura, como eu comecei a ler O Acordo, foi por causa disso, na verdade. Foi duas coisas ao mesmo tempo. Eu tava no final da faculdade, meu TCC, isso foi em 2019. E eu tava indo fazer a prova do IELTS, de proficiência em inglês. E aí eu queria ler mais em inglês, só que achar livro físico em inglês no Brasil era, pelo menos eu tava com muita dificuldade, em livraria, né? E aí eu falei, vou comprar um Kindle que vai facilitar a minha vida. E aí eu vou ler em inglês. E aí o Off-Campus estava lá e tava todo mundo falando no Twitter. Eu uso bastante o Twitter há muito tempo. E aí eu falei, vou dar uma chance, não sei do que é direito, né? Não sei nada sobre hóquei no gelo. Fui no jogo, mas não sei mais nada, né? Só sei o que aconteceu lá. Mas vou tentar. E aí eu gostei, e aí gostar de hóquei foi por causa disso depois também, né? Mas não foi uma história bonitinha.
Mas sabe o que eu acho interessante? Eu comecei a ler mais inglês, praticamente comecei a ler inglês com o Kindle. Ele facilitou muito minha vida para ler inglês e acabou virando um costume, porque antes eu não conseguia. O Kindle tem essa facilidade também em ajudar quem tem um inglês mais básico a ler inglês. E eu acho que isso ajudou muito também as pessoas a lerem mais livros de hóquei, porque querendo ou não, no Brasil hoje em dia a gente tem, eu acho que umas 4 séries lançadas. Mas se você for pensar há uns 2 anos atrás, só tinha Off Campus, Eu praticamente. lembro que eu vou pensando assim agora, a gente conversando aqui, eu tô lembrando umas coincidências assim. Eu li Off Campus, acho que foi em 2017, 2016. E foi um pouco antes de eu fazer intercâmbio. E quando eu fui fazer intercâmbio, eu me inscrevia no intercâmbio pela faculdade e eu punha lá uma lista de opções de faculdades para ir para os Estados Unidos, eu queria ir. E você não sabia para onde você ia ser mandado, assim. Eles escolhiam e aí eles só te avisavam quando você passasse, falavam, ó, você foi aprovado para fazer intercâmbio nessa universidade. E aí eu fui aprovada para fazer intercâmbio em Vermont. E isso foi logo depois de eu ter lido Off Campus e Vermont, a Universidade de Vermont, que foi para onde eu fui, é uma universidade de hóquei, né? Uhum. Então, eu li, e aí depois, assim que eu fui aprovada, eu fui ler de novo, porque eu falei, gente, será que isso vai ser minha vida? Tipo, vai ser legal? Ai, o sonho. Não foi exatamente, tá? Tipo, não arrumei um Gerd pra falar de meu, pra chamar de meu, mas foi legal, assim, tipo, eu já sabia alguma coisa, eu já tinha um pouco mais de noção, não cheguei lá, tipo, que jogo é esse esquisito? Você foi em jogo assistir? Nossa, eu ia, no da faculdade, eu ia todo fim de semana, porque aluno não paga ingresso na UVM. Uhum. Então, era tipo, você só tem que acho que é toda terça ou toda segunda, eles abrem no portal da faculdade pra você fazer a reserva do seu ingresso. Aí você só vai, reserva, passa na bilheteria, pega e vai. Então, praticamente semana sim, semana não, eu ia, porque eles costumavam jogar uma semana no campus da faculdade e uma semana fora. E os jogos normalmente eram 2 por fim de semana, na sexta e no sábado. Eu ia em todos. Todos. Adorei. O sonho de princesa de toda a bookstore. Aham. Não, era demais. Tipo, era realmente muito bom, assim. É destino, né? Porque você nem Aí, escolheu. obviamente, que eu tive crush no menininho que jogava hockey, tipo, Jake, só. Ai, É, sim. No meu caso foi lá no intercâmbio eu também tinha crush. Não, ele não jogava hóquei, mas o pai dele é treinador de ginástica artística. Dizem, pelo menos. Ó. E aí ele patinava muito bem. E quando eu cheguei lá no Canadá, a escola estava em greve. Então eu passei quase 3 semanas lá, a gente sem saber se a gente ia voltar pro Brasil ou não, porque a escola estava em greve. E aí nessas 3 semanas a gente teve que ficar fazendo um monte de atividade, assim, com os responsáveis, né, pelo grupo de intercâmbio da cidade toda, não só da minha escola. E aí esse menino em questão, ele fazia parte dos alunos canadenses que ajudavam, muito entre aspas, os intercambistas. E aí ele ia nesses eventos, e aí várias vezes a gente foi patinar no gelo. E aí ele patinava tão bem, eu falava tipo, ai meu Deus! Nossa, saudade de muita lá desses crush no intercâmbio. Sabe quem? Acho que vocês sabem, não sei se todo mundo sabe, não, que ouve a gente aqui. Quem eu vi jogar na UVM por 6 meses foi o Ross Colton, que hoje é do Tampa Bay Lightning. Amei! Ele jogava lá. A Mafê fala, ô amigo da Gabi, para de fazer gol. O amigo da Gabi é tipo, você olhar o Twitter da Mafê, é tudo assim, tipo, o amigo da Gabi, não sei o que, não sei o que lá. Ó o amigo da Gabi aí. Mas ele jogava lá e, tipo, ele era bem bom. Então, a gente já sabia. Eu olhava e falava assim, esse moleque vai longe. Sabe? Eu entendi um total de 0 coisa sobre hockey, porque foi fazendo intercâmbio que eu comecei a gostar do esporte. E foi por conta disso que o NHL surgiu, enfim. Mas eu olhava e falava assim, nossa, é bom esse menino, né? Aí eu tinha uma amiga que tinha um crush nele. Aí uma vez... A gente vai contar os podres. Ela não vai ouvir mesmo, porque ela não entende português, Não não pode se importa. Uma vez... Alex, te amo, amiga. A gente comprou tinta de rena. Não acredito toda essa história aqui. Uma vez a gente comprou tinta de rena pela Amazon. Aí numa noite muito, muito bêbadas, a gente desenhou com caneta permanente e com tinta de rena. Sabe aqui, tipo, embaixo, atrás, no cos da calça? Bem tramp stamp.
A gente pôs com tinta de rena o número da camisa dos meninos do Meu time de Deus. hockey. Gente, aquilo não saía nunca. Tipo, ficou 2 semanas nas costas de nós 3. E aí a gente, tipo, sentava no refeitório e falava, pelo amor de Deus, abaixa essa blusa, olha a vergonha. Oh, meu Deus. Mas assim, a época da faculdade, do que a gente estuda, é época de fazer umas Pode coisas fazer as assim. besteiras, né? Graças a Deus foi na faculdade, imagina. Isso aí não foi permanente, né? Foi com rena, calma lá. Gente, Oh, meu Deus. Tô imaginando a eu cena. tinha um 44 de rena por 2 semanas na parte de baixo, minha coluna aqui em cima da calça, o cos da calça. Eu falava, ai, meu senhor amado, se alguém vê isso, que vergonha. Graças a Deus era inverno, então a gente usava os casacos bem compridos. Já pensou se fosse época de calor aí, sim, tava Nossa, lascada. lascado. Como é que ia esconder? Ou então ia ter que andar com um casaco permanente Amarrado abarrado na na cintura, que terrível. É, mas... cintura. Nossa, acho que eu nunca tinha contado essa história, gente, pra ninguém aqui no Brasil. E agora você contou Agora pra todos primeira nós. mão. todo mundo que quiser ouvir a gente, entendeu? Aí depois esse podcast vai ser o mais ouvido e ninguém vai saber por quê. Porque a Gabi tá aqui revelando as vergonhas que ela já passou na vida. Se demore, a Mafê ainda põe essa parte na prévia do Com episódio. certeza, eu tenho certeza que Maria Fernanda vai fazer. A prévia vai ser assim: olha a Gabi aqui contando todas as vergonhas que ela já passou na vida. Eu acho que a gente deveria fazer um episódio só com vocês que já fizeram intercâmbio, contando o que já aconteceu, porque eu acho que a Ana ou a Laura, uma das duas também já fizeram intercâmbio com jogadores de hóquei, né? Então, assim, tem história, gente. O que mais tem história na NHLers? NHLers, não só a gente fala de cultura, como a gente é cultura. A gente tem história pra contar. E assim, ó, vou ser sincero, se você que tá ouvindo for fazer intercâmbio e quiser, me ouviu e teve essa ideia, faça, porque é legal. Depois você tem essa história pra contar, entendeu? Ah, sim, intercâmbio é pra ter história pra contar. É pra isso. Principalmente Paga quando é o intercâmbio. E sabe o que é o melhor? Paga o mico em inglês. Então, quando você vinha O pro bom Brasil, é que você pagou o mico e aí você volta pro Brasil e... Tudo bem, eu sou amiga dessa menina que fez isso comigo até hoje, mas assim, o resto da faculdade nunca mais vai te ver. Uhum. aí vai esbarra com o jogador do Tampa falando, eu lembro de você com o número. Nossa senhora, imagina só. Aí então sai uma matéria, uma entrevista na NHL, no NHL TV do Colton falando alguma coisa. Eu falo, gente, não fui eu. Eu apago este episódio do... Mas Fê não permite ela pagar esse episódio se ele algum dia comentar algo sobre. Nossa senhora, socorro, mas tudo bem. Vamos pensar pelo lado bom, que se ele ficar sabendo desse episódio, a gente ficou muito famosas. É isso. Ó, Exatamente. eu ia adorar. Entendeu? Ó, o hype. A gente vai conseguir alcançar a nossa meta. Eu não vou nem poder reclamar, porque daí a fama veio. Pagando mico, mas veio. Às custas de uma vergonha. Mas tudo bem, gente. É isso que importa. É a fama. A fama e o reconhecimento. Eu acho muito interessante essas histórias, assim, porque, assim, a gente lê nos livros tanto o hockey no college quanto o hockey profissional, e a gente fica imaginando, gente, será que é assim mesmo? Pelo menos eu fico, porque eu nunca tive uma experiência de intercâmbio. Então eu leio, não só de hockey, mas no geral, eu leio livros e fico pensando, será que é assim mesmo? Será que tal coisa acontece dessa forma? Aí vem vocês que já tiveram essa experiência contar, e tipo assim, a gente vê que realmente assim, pode não ser nos mínimos detalhes, porque a autora ela acaba também criando algumas coisas, algumas fantasias, igual a Elle Kennedy, ela modificou algumas coisas no livro, o draft, algumas coisas assim, para poder caber na história dela, mas a gente vê que realmente tem esse mundo, né? Realmente tem umas experiências nesse estilo. Eu acho isso muito interessante. Não, e eu acho que... é isso também, essa questão de é igual ou não é igual, depende muito do lugar. Porque para onde eu fui, pelo menos, assim, a Universidade de Vermont, que é a UVM, é uma universidade pública. Só que nos Estados Unidos, a universidade pública ela também é paga, né? Mas ela é uma universidade do estado, é uma universidade muito boa. Mas o hóquei é o esporte da universidade. Mas os jogadores, eles não são diferentes dos outros alunos, sabe? Não tinha lá essa coisa da adoração que a gente vê nos livros. Obviamente você tem lá as Maria Patins, mas
não é uma coisa, sabe assim, não é o que a gente. Eu imaginava que era outra coisa. Eu imaginava que era tipo assim, meu Deus, as meninas se matam por esses caras. Não, não é assim. Tipo, 99% das meninas, eles chegam, você olha e fala assim, velho, quem é você? Eu acho que isso, a gente tem até isso aqui no Brasil, porque a gente não tem o esporte no colégio, pelo menos na maioria dos colégios, não tem o esporte ali no meio, mas tem sempre aquele rapaz que é mais bonitinho, que é coisa assim. Tem umas meninas que ficam atrás e tem aquelas que simplesmente não ligam, né? Eu acho que é mais. Mas você vê aquela pessoa todo dia, né? Tipo, Acho que a beleza conta mais, sabe? Não é o jogar esporte. Até porque tinha uns que jogavam eram bem feio, coitados. Jogadores de rock são dentados, assim, né? Não, gente, eu queria dizer. Tem no college. Olha, eu já falando besteira de novo. Mas que eu olhei, eu vi essa semana uma foto do meu ex-crush. Nossa, ganhou uns quilinhos, hein? Achei que. Não é por nada, não, Jake, mas ele continua jogando. Não sei onde ele joga. Ele jogava numa afiliado de algum lugar aí. Mas assim, não tá tão bonito quanto um dia já esteve. Achei que deu uma decaída. Assim, a idade chega também, né? E acaba que a idade tá. se não tentar se manter no naipe, a idade vai chegando, vai engordando, vai criando ruga, vai ficando sem dente por causa do jogo. Então, assim, Ai, imagina. Fico imaginando esses meninos sem dente. eu lembro. Mas pra mim foi isso, assim, foi um pouco de espanto nessa questão de que eles não eram os deuses, mas uma coisa que eu aprendi no intercâmbio, que eu não tinha antes e que aí hoje eu tenho, e eu acho que parte do amor que eu tenho tanto pelo rock como por alguns outros esportes americanos veio disso, o patriotismo que eles têm nos Estados Unidos, não só pelo país, mas eles são muito. Até nem sei se o termo tá certo, porque patriotismo é só pelo país, mas eles são muito patriotas da cidade, do estado, da faculdade. É tipo, é muito, sabe? Eles defendem muito, eles apoiam muito, eles. É quase como uma família mesmo, assim. Tipo, só eu posso falar mal de onde eu estudo, só eu posso falar mal de onde eu moro, só eu posso falar mal daqui, porque aqui é meu lugar. Não, eu acho que a gente até vê isso de certa forma, porque a gente vê assim que passa anos e as pessoas no geral, não só o jogador, mas eles continuam venerando a faculdade que eles estudaram. Tanto que assim, a gente costuma ver, meu filho tem que ir para tal lugar porque eu estudei lá, ele tem que continuar a tradição. Sim, a gente não tem isso aqui no Brasil. Pelo menos a gente não tem nem patriotismo direito aqui no Brasil. É, Né? A maior Eu parte acabei das pessoas de não fazer sabem cantar o hino mas nacional. foi sem querer. Eu sempre achei isso muito interessante. Eles têm essa paixão, né? Esse amor pelo. Eles abraçam, né? Mesmo esse amor. Seja, o futebol americano a cidade toda gosta, então a cidade toda idolatra, pode ser nível college, pode ser nível profissional, o que for, eles idolatram, eles estão ali, estão apoiando, estão coisa. E a gente aqui no Brasil, pelo menos, não tem isso. Porque no Brasil o esporte mais popular é o futebol, né? Então, assim. E basicamente futebol carioca e paulista, mais o carioca que eu vejo. Então, assim, independente do estado que você tá, as pessoas não ligam pro time daquele estado, eles ligam pro time de São Paulo ou do Rio. Eu acho isso muito interessante lá, porque mostra que eles realmente apoiam e tem aquela coisa em apoiar as coisas locais, né? Os atletas locais, em apoiar o colégio, a faculdade, o que for. não, eles têm muito. E a escolha dos times, na verdade, eu falo, nenhum é que eu escolhi torcer para Boston. Eu já torcia para os Patriots de pequena, por uma rixa aí com meu irmão, que falou que eu não podia torcer para os Patriots. Aí eu falei, ok, então eu vou torcer para os Patriots. Mas, porque eu morava na Nova Inglaterra, e aí Vermont não tem time, né? Ele faz parte da Nova Inglaterra, que é parte de Massachusetts. Então, torcer pra Boston não é uma escolha, assim, eu não escolhi torcer pra Boston. Eu morava lá, todo mundo torcia. Tipo, eu vou ser estranho que não vou torcer? E aí você cria o amor pelo lugar, sabe? Você cria o amor pela cidade. Eu sou apaixonada por aquele estado. Então, eu torço pela região e eu torço pra Boston porque é de onde eu sou, assim, né? Embora eu seja brasileira, mas queria muito ter nascido em Vermont, pra deixar bem claro.
Eu acho que você, a Mafê também, se não me engano, escolheu o time assim. Eu acho que é bem interessante, porque aqui no Brasil a gente não teve isso, pelo menos a maioria não teve, eu escolhi tal time porque eu fiz o intercâmbio, porque eu me identifiquei com esse lugar, ou coisa assim. A gente não teve. Eu acho muito interessante isso. Se não me engano, a Mafê contou já uma história parecida de como ela se tornou fã do Chicago. Eu acho que a Uhum. Marcela também já contou algo do gênero. Então, tipo assim, são histórias mais diferentes, são um pouquinho mais. Não foi só um livro que levou vocês a ser fã daquele time, porque aqui no Brasil, Era isso que eu ia falar, que no Brasil muita gente torce pra Boston por causa de off-campus. exatamente. Na verdade, durante o livro, a Garrett nem joga por Boston. Não, eu não consegui. É, só porque depois, e tem toda uma história. E é o livro, na verdade, eu acho que é um pouco porque Boston é a cidade do Eles que moram em devem ter o de Boston. Massachusetts, né? É. Eles moram próximo, acho que Boston, né? Uhum. É uma hora de Se não volta. me engano, ele e o Logan são draftados pelo Boston. Sim. Isso. E E aí, ao mesmo tempo que O Logan vai pro por time exemplo, é afiliado. draftado pelos Warriors. Então, tipo assim, vão ter gente fã dos Warriors. Eu acho meio difícil, mas. Mas não é nem pelo time, mas eu acho que é porque não tem o mesmo impacto que o Garrett teve. Porque foi o Garrett que trouxe o pessoal trouxe as leitoras pro mundo do esporte. porque é o primeiro, eu acho, O né? Conley a gente já tava ali, só foi lendo, só foi acompanhando. Não, acho que até que o spin-off também, né? Que no caso do Jake, ele tá no spin-off. E nem todo, tipo assim, todo mundo que leu Off Campus não se necessariamente leu o spin-off, né? Sim. Eu mesma, eu acho que eu só li 2 spin-offs. Eu acho que eu li o do Jake. Eu li o. Nossa, e agora? Eu li o primeiro, que é o da Summer. Uhum, sim. Uhum. E eu li o do Jake com a menina que eu não lembro o nome. A Bran. Mas eu acho que eu não li os outros 2, sabia? Ah, é. Eu não li o último até hoje. Na verdade, eu esqueci que ele lançou aqui no Brasil, porque eu falei assim, vou ler em inglês, não, vou esperar lançar. E daí eu esqueci, porque a editora... Sim. Mas, gente, leiam, tá? Leiam, Tá leiam. todo Eu adoro todo o mundo. Hunter. Porque o Hunter é parecido com português. e o Jim é meu preferido. Então, O Jim é meu preferido. Eu amo aquela história. Eu fico muito entre o Garrett e o Jim, porque eu gosto muito da história do Garrett com a Hannah. sim. Mas, gente, o Jim. Eu amo o Jim. Eu sou Eu desse dou muita risada naquele livro. Uhum. Tipo, me traz memórias muito boas, assim. Eu tenho uma coisa com personagem que tem cara de que não presta, entendeu? E Eu o tenho uma Jim coisa com homens que tem cara de que não cara. prestam, né, Gil? Vou ser muito sincera aqui. Eu gosto da pessoa que não presta. Então, infelizmente, Não, claro, e eu eu. acho que o Acordo é um dos poucos livros que geralmente, assim, geralmente numa série, o primeiro livro não é tão bom quanto quanto o restante da série. E aí acaba que as pessoas até gostam do primeiro livro, mas não tem aquele amor, aquela adoração pelo primeiro livro. Já no caso de Off Campus, não, você pode ver que todo mundo gosta. Meu preferido é o Logan, mas eu amo o Garrett. Meu preferido é o Jim, mas eu amo o Garrett. Todo mundo tem aquele... Não tem como não amar o Gary, gente. Pelo amor de Deus. Ele é maravilhoso. Acho que o que eu menos gosto, assim, é o último. Uhum. Eu também, Puta. Porque. Só que pra mim é tipo, Porque eu gosto Eu da Sabrina, gosto. mas eles, sei lá, eles dois juntos eu acho esquisito. Eu não gosto da Sabrina. Eu gosto muito de livro com gravidez, então eu não consigo. Olha, eu já dando spoiler. Mas eu não consigo entender por que eu. Não sei, porque que pra mim não é o que eu mais gosto, sabe? Não. Eu, tipo assim, eu gosto muito. O plot de gravidez é um dos meus preferidos em qualquer livro, mas nesse, eu acho que a Sabrina estragou o livro. Chata. Mas assim, a Sabrina, eu acho que é porque a gente cria aquela inimizade com a Sabrina, porque desde o início a gente vê ela e o Jim ali se engalfinhando. Mas eu gosto da rixa dos dois. Mas eu acho ela meio chata, porque, tipo assim, ela botou uma coisa na cabeça e ela Sim, ela fica apertando naquela tecla o tempo todo. Ela não muda de ideia, esse foi o problema. Não, eu acho assim. Ela tem um porquê de tudo. E o livro explica muito bem a história dela. Sim. Só que como você já pegou o ranço antes, Teve muitos livros, né? muitos sendo livros pra pegar. comentado. A hora que ela explica a história, você fala, beleza, eu entendi a história, mas não deixei de ficar com ranço de você. Exatamente. Eu entendi, mas... E outra, ela meio que... Eu não lembro muito bem do livro, porque eu li uma vez só. Esse, o do Logan, eu só li uma vez, porque
o Logan foi um dos... Claramente não são os seus preferidos. E eu odiei a forma que ele tratou a Grace. E isso me fez odiar o livro inteiro. E eu nunca consegui reler para tentar mudar essa visão. Porque eu começo assim, nas primeiras páginas que eu começo, eu já sinto o ranço do Logan e eu desisto. Eu literalmente passei o resto da série inteirinha odiando o Logan. Então, assim, pra mim ele não se redimiu. Mas, enfim, pra mim, a Sabrina, ela trata o Tuck de uma forma também que, tipo assim, eu entendo que a gravidez não foi planejada, que ela tem os problemas dela dentro de casa e tudo mais, mas, poxa, o Tuck só quer ajudar. Eu sinto também que ela dá uma menosprezada na ajuda que ele quer dar, sabe? E, na verdade, eu acho que não é nem que ele quer ajudar, ele quer fazer o papel dele. Sim, exato. Nem ajuda, né? Ele é o pai, então assim. Exato. É porque ela é muito independente, né? E aí acho que essa independência dela acaba às vezes sendo um pouco demais. Porque ela acaba negando tudo. Tudo que o Tuck tenta fazer, ela acaba É. negando, porque pra ela tem que fazer sozinha. Eu acho que ela tem que medo. Tipo assim, acho que ela tem medo de se machucar, sabe? De deixar alguém entrar Todo mundo na vida dela. abandona ela de uma forma. Todo mundo larga ela. Exato, todo mundo da vida dela, né? Caga pra ela quase. É. Mas, Thaís, você falou que você não gosta, que plots de gravidez não são seus preferidos. Eu amo, Não. gente. Eu amo plot de gravidez, eu amo um single dad. Tipo, Eu tenho uma dificuldade. No começo eu gosto, assim, pra eu entender a história, mas aí logo depois pra mim perde, assim, a graça, sabe? Quando, sei lá, fica muito nisso e tem que ficar muito nisso, né? Porque, tipo, tem uma criança ali, se a criança sumir do nada, faz sentido. Eu amo tanto o plot de gravidez de single dads, que tem um dos meus livros preferidos da vida, é um livro de hóquei, que não é exatamente um de pai solteiro, mas é uma mãe solteira e o jogador, o personagem principal, ele assume esse papel de pai das filhas dela. E eu, tipo assim, esse pra mim é um dos melhores livros que eu já li. E eu sei que ele não é um livro tão bom, mas pra mim ele fica no pedestal. não, o que eu ia perguntar antes, a gente vai chegar nos melhores livros, nos nossos livros preferidos. Mas o que eu queria perguntar é, vocês têm algum sabe pet peeve? Tipo, alguma coisa que não deve. Uhum. Tipo, isso eu não leio. Ou alguma coisa assim, se eu tô lendo um livro, um romance que tem rock, a regra tá errada. Ou algum detalhe que vocês prestam muita atenção, assim, que vocês ficam irritadas quando isso acontece. Pra mim, se o bullying é muito pesado, isso depois, sabe? Isso não tem meio porquê, assim, não gosto. Li recentemente um bullying romance, mas eu entendi como foi trabalhado, até porque nesses casos era livro de fantasia, então tipo, eles nem eram humanos, sabe? Mas aí quando é humano, né, gente, no universo normal, assim, né, tradicional. Real, né? No universo que a gente poderia Exato, aí eu viver. não gosto, não curto. Eu acho que, tipo, não, nada a ver, sabe? Eu não consigo ler. Eu acho que um dos meus gêneros preferidos é Dark e Bully Romance, um anime Shonen, pra mim, assim, é maravilhoso. Mas uma coisa que me incomoda muito, por exemplo, depois que eu comecei a trabalhar na NHLers, que eu entrei mais fundo nesse mundo de regras, de entender melhor o esporte, eu não consigo ler livros traduzidos de rock. Eu tenho muita dificuldade, porque eles não são todos que conseguem traduzir corretamente. E aí eu fico nervosa vendo aqueles erros, então eu prefiro ler em inglês. Ou quando a autora fantasia demais com as regras. Tipo assim, eu entendo que a autora pode fantasiar. O livro é dela, ela faz o que ela quiser. Mas começa a sair muito do correto, começa a fantasiar muito, aí eu começo a me incomodar um pouco. Isso, na verdade, qualquer esporte. Mas com o hockey é pior, porque acaba querendo ou não, a gente trabalha com isso, né? A gente tem uma noção muito grande disso. Eu tenho um problema muito grande. Outro dia, eu comecei a ler uma série, que foi a única série que eu li esse ano. Que, por sinal, eu achei que é um estilo, assim. Eu não entendi muito bem o que a autora fez, porque ela não é autora, e eu achei isso muito legal. É uma série que a Sarina Bowen, que criou, teoricamente, porque ela é um spin-off de uma série que ela tem, só que não é ela que escreve. Então, tipo assim, pelo que eu entendi até agora, ela criou os plots principais das histórias e ela deu para outro autor escrever. Então, primeiro achei isso bem legal, assim, tipo, bem dando oportunidade para outras pessoas. Mas me irritou muito, que acho que é o primeiro livro, e a série chama Muyu Hockey. E teoricamente se passa na Universidade de Vermont, que tem outro nome. O livro é sobre romance de hockey.
Eu acho que eles falam de hóquei, tipo, 5 minutos. É romance de hóquei. O cara joga hóquei na universidade, mas eles estão de férias. Sim, eu comecei a ler o primeiro livro também e larguei. Que, assim, Aí eu fiquei, tipo... Eu gostei do livro. E eu continuei, e eu gostei do resto da série. Mas eu fiquei, tipo, cadê o hóquei? Sim, isso também me incomoda. Você pega um assunto e fala, o livro é sobre esse assunto. E não fala sobre o assunto. Exato. E, tipo assim, por que o livro é sobre... É que nem você falar assim, esse livro é sobre sei lá, vaqueiro. Por quê? Porque ele cuida de vaca, mas passa no pasto? Não, é um vaqueiro que foi pra cidade grande e é uma outra pessoa. E não fala sobre o campo. Gente, eu acho que isso também me incomoda demais. Você fica assim, tá, eu peguei esse livro pra ler porque ele tem tal assunto, e cadê o assunto? Exato. Eu acho que é um pouco de propaganda. Eu me sinto um pouco enganada, sabe? Uma propaganda enganosa. E não que eu não tenha gostado da história. Eu nem lembro da história, vou ser muito sincera, mas eu lembro que eu gostei. Mas assim, eu fiquei, gente, cadê o rock? Então isso tem me incomodado ultimamente, sabe? E eu não tenho muito pet peeve, eu não tenho grandes problemas. Eu tenho problema quando é mal escrito. Quando o negócio é mal escrito, quando é desconexo. Aham. Assim, depende muito, porque eu já falei antes, eu não consigo, sinceramente, eu não consigo largar um livro que eu não esteja gostando. Mas eu continuo lendo e no final eu fico odiando o livro. Mas, assim, é muito. Tem livro que não dá, tem livro que você olha e fala assim, gente, por que a autora fez isso? Porque tem umas que deixam, tipo, fala um troço, depois esquece aquele negócio pra trás e você fica, cadê isso? Onde tá o assunto foi parar? Isso me irrita Ou também. então dá umas informações que deixam o livro muito confuso, e aí você acabou nem gostando do livro, que é um livro que talvez tinha uma promessa muito grande, mas a autora não soube desenvolver ou coisa assim, você fica muito perdido e acaba não gostando do livro no final por conta disso. Tem umas coisas muito estranhas. Principalmente eu acho que a comunidade de books tem, assim, a gente lê as coisas 5, 6 vezes o mesmo livro, né? Você gosta muito, você vai relendo, relendo, relendo. Eu sou assim, pelo menos, eu releio muito. Eu não releio. Eu releio muito o livro. Tipo, quando eu gosto de um negócio, eu vou relendo eternamente. Tipo, eu nem sei. O meu livro preferido, eu nem sei quantas vezes eu já li. Eu amo reler livro. Mas, e aí a gente começa a pegar os erros que ninguém pegou antes. O problema é esse. Uhum. Aí você fica, como eu não vi isso antes? Não, aí eu fico pensando, como é que a autora não viu isso, gente? Como assim? E umas coisas assim. Fulano estava com uma blusa azul. Aí, muitas páginas pra frente, ele estava com a blusa vermelha. Aí você fala, ué, mas quando é que ele parou pra trocar de roupa? Uhum. Eu fico tipo, gente, como é que ninguém viu isso? Como é que não tem um planejamento? Sabe uma coisa recente que até discutiram isso no Clube do Livro? É a cor da pele da Hannah. Sim. Porque, pelo menos pra mim, sempre passa batido qualquer tipo de característica de personagem. Isso é assim, é muito mim passa raro um em pouco também. ter a característica física do personagem. Pra mim é assim. Se não tá descrito nos primeiros parágrafos, esquece, porque daí eu já imaginei na minha cabeça, acabou. Então, eu acho que É mais ou menos isso que acontece. Porque não tá descrito nos primeiros parágrafos. E aí a gente esquece, e depois quando ele cita de novo a pele dela, ela já tava de um jeito na minha cabeça. eu acho que é isso. Mas calma, que parte que ela cita? Porque eu vou ser muito sincera, tá, gente? Muito sincera. Eu não consigo acompanhar toda a discussão do Clube do Livro. Que é muita discussão. Mas tem um ponto. Eu acho que eu lembro de vocês terem falado disso. Por sinal, se você não participa do nosso Clube do Livro, por favor, entre nas nossas redes sociais, @NHLasBR, no Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, que lá tem todas as informações para você se juntar a nós. O livro do mês de agosto é O Acordo. Voltando à discussão, pós um pequeno merchan. Então, o que eu acho que eu tenho uma leve... Porque tem alguma parte que falam que ela é morena, não é? O que eu sinto? Isso, o Gerrit tá logo, acho que no início, assim, vamos colocar assim, do livro, é o Gerrit até que tá narrando e fala que, fala alguma coisa bem assim, tá ela aqui com seu cabelo preso, sua pele morena Mas e aí tal. que eu preciso... eu preciso pegar o livro pra reler essa parte, exatamente. Porque em inglês, você tem muito você sabe exatamente se ele tá falando do cabelo, da pele, porque você tem palavras diferentes, né? No português, a gente troca tudo pra morena. Isso, é. Exatamente. Pra mim, a pele dela seria considerada uma pele parda, aqui pra gente no Brasil, né? Se fosse caracterizar ela. Porque em inglês, se não me engano, tá Oliver Skin. Isso, Oliver Skin, sim. Tá. Ele usa esse termo, E tipo assim, pra mim, que eu não tenho tanto conhecimento de inglês nesse sentido, esse é um tipo de informação que se eu tiver em inglês, passa muito batido.
Porque na minha cabeça não vai conseguir processar qual é a cor da pele da pessoa. Olha, minha cabeça já tinha passado batido antes, eu li 500 vezes. Isso agora que a gente tá falando é que tá... E também acho, só fazendo uma adendo, Até discussão, eu não tinha reparado. que tem uma questão da capa, né, gente? Porque no Brasil a capa é uma menina... Sim, ela é branca. Ela é branca a capa. Exatamente. Exatamente. Não só isso, todas as fanarts, o personagem é branco. Pra mim, acho que foi exatamente da fanart, porque eu comecei a ler quando já tinha um buzz no livro, né? Então, quando eu fui ler, eu já tinha uma imagem deles, assim, do que eu imaginaria quando fosse ler, né? Do Garrett e da Hannah. Até da Ali. Sabe que eu não tenho imagem do Garrett? Eu tenho imagem da Hannah na minha cabeça, mas eu não tenho imagem do Garrett. Acho que, Eu também não. na bem verdade, assim, livros em primeira pessoa, eu tenho poucas imagens dos personagens, porque eu sou o personagem. Então, eu sou o personagem. Entendeu? É igual, o Jim é louro. Sim, ela é. Eu sempre ignoro essa informação. Na minha cabeça ele não é O Jim, louro. pra mim, é o Nate de Gossip Girl. É isso. Ah, não. Pra mim, o Jim é o Matthew Nozoska, uma coisa assim. O sobrenome dele. Eu não sei quem é, mas pra mim o Jim é tipo o Nate. Agora, os outros... O Tucker eu tenho porque ele é ruivo, então eu tenho ali uma imagem de alguma coisa ruiva. Agora, os outros... É igual, o Bo, ele, se não me engano, ele é branco também, né? E eu acho que ele é ruivo até. Minha cabeça simplesmente ignora e imagina ele negro. Ah, ué. Pra mim, o Bo é negro. Até porque a gente associa muito isso a jogador de futebol americano. Ah, não, pra mim o Bo é branco. O Bo, sabe... Sério? sabe pra mim um ator que eu imagino... Ai, gente, eu não sei o nome daquele ator. Mas ele... Nossa, gente do céu. Eu imagino ele branco, alto, bem alto. Um ator bem alto, com cabelo curtinho, assim, escuro. Tipo, quase preto. Você vai precisar mandar a foto, porque eu não consigo nem imaginar isso. Eu tô tentando lembrar. Ele fez aquele filme, tipo, da Disney. Algum filme com a Lindsay Lohan, talvez. Meu Deus do céu, agora vai ter que ir lá no fundo do baú pra lembrar. Nossa, gente, eu vou achar. Mas eu tô com. Eu tenho esse ator na cabeça. Talvez ele nem seja tão antigo, talvez ele tenha feito. É que é um estereótipo, assim, de Aham. atores que vem, assim. É porque naquela época todo mundo se Mas- parecia também. Eles tinham o mesmo estilo. Todos os atores tinham o mesmo estilo para esse filme. Sim, Mas é igual, você vê no TikTok, em todo lugar que você entra, todo mundo imagina o Garrett como o Barzal, o Matthew Barzal. E eu não consigo enxergar ele como Eu Barzal. também não. É porque eu tenho uma coisa de que eu não acho o Matt Basal tão bonito assim. E acho que o hype dele veio de depois que eu já com a tinha. blusa dos Islanders para ser o Garrett. Realmente, essa informação não faz muito É sentido. igual quando fazem vídeo do Jake Connolly e coloca ele com uma blusa do tipo Boston Bruins. Eu fico, gente, que não? Time errado. Minha cabeça Gente, eu não tô consegue. procurando que eu estou aqui neste minuto no aplicativo da Netflix pra achar um filme que eles não têm. Pra poder falar o nome do dito cujo. Quando você falou Lindsay Lohan, eu pensei aqui no Chad, sabe? Chad. Não é o Chad Michael Murray, não é. É, porque o Também Chad é acho muito louro. bonito. Ai, sabe exato. o ator que fez The Duff? Sim, Tá, sei qual é. Tipo Ele ele. é primo do cara do Arrow. Robbie Amell, pra quem quer pesquisar em casa, Robbie Amell é o ator que eu estou falando, que eu acho que tem a cara do Bo. Agora eu vou ter que ler o livro pra poder saber. Caramba! Não. Aí eu consigo ver o Robbie Amell como o Garrett. Agora, como o Bo, não. Pra Agora mim, você vai fazer, gente. desde sempre, assim, desde que eu li o livro pela primeira vez, se não é ele, é um outro ator que também é mesmo padrão, assim, dele. É tipo alguém muito alto, nesse porte, cabelinho curto. Mas desde sempre, não sei porquê. Eu não consigo imaginar nenhum deles. Nenhum. Minha imaginação Mas sabe que eu gosto disso. Eu gosto de não ter, tipo assim, de ignorar. Eu gosto também. Eu gosto também. assim, até porque é igual. É interessante isso da gente não imaginar, porque a gente consegue, eu acho que imaginar melhor, assim, as cenas, ao invés de ficar caçando alguém que se parece. Porque aí dá mais asa à nossa imaginação mesmo. A gente não vai ficar, tipo, eu vi tal cena e lembrei do filme. Não, a gente vai dar a nossa imaginação imaginando o livro e tudo mais. Agora, as meninas eu já consigo ter um pouco mais de imaginar um pouquinho melhor. Eu também. Porque eles usam muito as características das meninas. Ela tá com o cabelo dela preso de tal jeito. O cabelo grande dela, tá com aquele cabelo solto e tal. Então, assim, a gente acaba conseguindo imaginar um pouquinho melhor. Agora,
Dos meninos, não consigo imaginar tanto assim, até porque não fala tanto. E acho que aí agora eu lembrei um outro pet peeve que eu tenho um pouquinho livre é quando tem excesso de descrição. Sabe? Que passa 4 páginas escrevendo uma mesa de jantar e um ambiente. Eu fico, gente, pra quê? O meu maior problema com livros mais antigos é isso. Eu, tentei ler o livro do Senhor dos Anéis 2 vezes, mas é tanto mato sendo descrito. Eu não consigo, Olha gente. essa árvore, olha este matinho. É tipo, Eu já sei que eles estão na floresta. você não podia falar cena, ambiente, estamos na floresta. Pronto, continua a cena, faz alguma coisa. Eu sei que, quando descreve muito, quando o livro começa a descrever muito esses detalhes, claro que assim, a gente sabe que o livro é escrito de acordo com a época, né? Se você for pegar livros da época do Senhor dos Anéis, todos vão ser muito ricos em detalhes assim. E agora, pra gente, já não importa tanto. Depende do gênero também. Tipo, um romance, eu diria que não exige tanto uma ambientação muito bem descritiva. Agora, sei lá, por exemplo, romance histórico, né? Aí eu acho que já talvez, entendeu? Livros de fantasia precisam muito mais, né? Até por isso eu tenho um pouco exatamente. disso com fantasia, porque demora muito pra entrar no ponto. Demora. Eu tenho até um pouquinho de dificuldade de ler fantasia em inglês por conta disso, porque muita coisa Sim, sendo não é fácil, é descrita difícil, né? e se você não tiver um inglês, se for uma linguagem um pouquinho mais difícil, do inglês um pouquinho mais difícil, você não tiver tanto domínio assim do idioma, você acaba se perdendo nos detalhes. Sim. E isso acaba que atrapalha, querendo ou não, fantasia, se você perder um pequeno detalhe, às vezes, mais lá pra frente, aquele detalhe é muito importante e isso atrapalha seu entendimento do livro. Já no livro de romance, não. Você não precisa prestar tanta atenção assim nos detalhes mínimos. E eu acho que quando o livro tá na primeira pessoa, você precisa de menos detalhe ainda. Porque você é a pessoa, então você escreve o que você quiser. Exatamente. E você não repara em tudo, né? Eu imagino. À sua volta. Exato, Se você me perguntar o que tem atrás de mim, eu vou ter que olhar pra trás pra saber o que tem atrás. Porque eu não eu tô sozinha. Medo. A gente não lembra. Não entra no ambiente reparando todo pequeno detalhe. Não, e A até gente porque. não olha pra uma pessoa olhando cada mínimo detalhe da pessoa. É igual quando os livros eles falam assim: eu olhei para aquela pessoa com o olho de tal cor, com o cabelo penteado de tal jeito, de tal cor, que não sei o quê. Eu, pelo menos, não reparo em tanto detalhe assim. Gente, é mentira isso, tá? É mentira por quê? Porque o meu irmão tem olho azul e até os meus 8 anos de idade eu achava que o olho dele era castanho. Tá bom? Não. Tipo, ele usa óculos, então eu não via direito. Eu falava, é castanho, porque o meu é castanho, então o seu é castanho. Então, exatamente. Porque quando você tá conversando com uma pessoa, quando você tá numa ação, né? Tipo, pra falar mais assim, num termo técnico, você tá fazendo uma ação, você tá prestando no que você está fazendo, você tá prestando atenção no que você está falando, você não tá prestando atenção no jeito. Porque se eu prestar atenção no jeito do cabelo da menina, eu não tô prestando atenção no que ela tá falando, tô prestando atenção no cabelo. Exatamente. E aí tem aquela questão também. Se eu tô falando com alguém e a pessoa tá me encarando muito, eu começo a ficar paranoia do porquê. Exato. É que eu tô falando alguma coisa errada. Aí você começa a se perder no que você tá fazendo, porque você começa a ficar pensando no que tá acontecendo com você, porque ela tá te encarando. Exato, Acho que eu sou contra esse número exorbitante de descrições. Não é desnecessário. No mínimo, desnecessário. E o que vocês estão lendo agora? Agora? Hoje eu abri um livro novo, inclusive, mas... Eu vou até abrir meu Eu obviamente tô lendo O Acordo, né, por causa do Clube do Livro. Ainda não comecei, mas vou começar, porque eu leio muito rápido, então. Eu tô me segurando. Eu li antes. Eu li O Acordo antes do início do clube pra poder fazer interação, né? Eu falei, não, acabei de ler semana passada. Eu tô lendo em português. Qual é em português? Em inglês chama A Thousand Splendid Suns, de Khaled Hosseini. Em português peraí que está salvo aqui. A Cidade do Sol, porque fala sobre Talibã e aí fala com as mulheres e tal. Eu abri hoje. Eu terminei ontem o terceiro livro de 50 Tons de Cinza na versão do Christian, porque hoje em dia eu não consigo gostar do personagem. Mas, há uns anos atrás eu era apaixonada nele e eu não consigo deixar essa série em aberto, né? Então eu li para finalizar um ciclo, vamos assim dizer. E não peguei nada novo ainda, porque hoje eu falei, vou só ver filme. Inclusive,
minha cachorra brincando. Inclusive, eu não sei se vocês já viram o novo Space Jam. Não. Que já Eu vi. É o meu filme preferido da minha infância, assim, é Space Jam, o primeiro, pelo menos. Eu era doida no Michael Jordan, assim, de ídolo, assim, de vida, assim. Eu joguei basquete por causa disso. Olha que interessante, A gente tem uma jogadora de basquete na equipe. Eu nunca fui muito fã de esporte. No geral, rock foi assim. Até hoje, todo mundo da minha família fica surpreso por eu gostar de rock, porque nem tem no Brasil, como eles adoram falar. Mas na verdade tem sim, tá, gente? Tá tendo, eu acho que vai ter, ou tá tendo até campeonato, Latam Cup, que geralmente o Brasil participa. Mas assim, eu gosto muito de Space Jam por causa do Looney Tunes. E aí eu vi que lançou essa semana no HBO Max e fui assistir hoje. O tempo que eu deveria estar lendo, eu estava assistindo filme e descansando da minha vacina. Mas eu essa semana eu tô mais calma na leitura. Eu até preciso de indicações. Eu queria dizer que eu abri meu Kindle aqui e vi que eu tô em 40% estava relendo All Around, da Jay Daniels. Parei em 40%, deve ter uns 2 meses. Acho que eu vou abandonar, porque eu já li, né? Então, vou pegar e vou procurar alguma outra coisa pra ler. Mas é isso, tô relendo nada. Como eu falei, a pandemia destruiu o meu hábito de leitura, mas eu vou voltar. Querendo ou não, você tá em casa, mas você não tá exatamente à toa, igual. Tem gente que tá de home office, tem gente que tá estudando, cada um tá fazendo uma coisa e aí tá meio saturado. Só fica dentro de casa, dentro de casa, dentro de casa, e aí não tá tendo mais prazer em, tipo, ver um filme, ler um livro, até porque já são quase 2 anos passando por isso, né? E eu tô com uma dificuldade, eu acho, nessa parte, assim, de entretenimento, de me concentrar. Porque, por exemplo, eu queria começar a assistir... eu comecei a assistir Young Royals. E é uma série em... sei lá que língua. Acho que é em inglês, não. Não, em inglês não. Não é em inglês. É em sueco, dinamarquês. Eu não sei que língua que é a série, gente. Mas É uma coisa dessa, assim. eu preciso ler a legenda. Não é uma série que nem eu assisto Virgin River, que é muito boa, por sinal, bem levinha. Tem que terminar a segunda Eu temporada. tenho que terminar a segunda temporada também. Eu tô Mas correndo porque é romance. Virgin River é tipo... eu assisto e aí mexo no celular, e daí não preciso prestar atenção. Young Royals eu preciso prestar atenção, preciso ler a legenda, senão eu não entendo. Sueca, é. A série é sueca. Porque eu não sei falar sueco, né? Desculpa. Então, eu tô com um problema no foco, sabe? Eu assisti um episódio, eu fiquei cansada. E eu parei, falei, depois eu vejo o outro. Então, eu acho que a leitura tá um pouco disso também. Eu começo a ler, eu me disperso, pego o celular, aí eu vou pra cozinha, aí eu abro a geladeira. Eu não tô conseguindo parar pra fazer uma coisa. Porque tudo que eu faço é trabalhar. Então, eu já paro o dia inteiro pra trabalhar. Quando eu não estou trabalhando, eu não consigo focar. Não sei por quê. Acho que deve ter um pouco de ansiedade, um pouco de cansaço, né? Mas aí Acho que foi diferente pra todo mundo, né? tá Esse bom, momento. uma hora volta. Querendo ou não, cada um tá absorvendo e fazendo o que pode, né? Porque o psicológico das pessoas estão ficando afetados. Eu falo que pra mim não mudou tanto, porque eu trabalho em coisa essencial. Então, querendo ou não, eu não parei em momento nenhum. Então, pra mim, tá sendo muito fácil lidar em ficar em casa vendo TV, lendo um livro, porque, querendo ou não, eu tenho esse... não vamos dizer privilégio, né? Mas assim, eu tenho essa coisa de sair todo dia, de manhã para ir trabalhar, voltar à noite. E acaba que isso, querendo ou não me afeta tanto. Mas todo mundo que eu conheço que acabou ficando dentro de casa, teve que voltar para casa por qualquer motivo, tá sentindo isso, tá sendo afetado de uma forma diferente. Tá um pouco assim. Mas eu só sinto nisso também. Mas tudo bem, né? Passa aí, uma hora volta. Sim, E qual é o melhor livro que vocês já leram? E o pior? Agora chegou a hora do pior livro. E aí eu quero saber o pior, por quê? Se vocês têm um motivo e uma história, assim, se tiver. De rock, eu vou falar do pior, que não é o pior não, mas é porque, diferente de Jéssica, eu largo os livros. E se não gostei, tchau, beijo. Posso estar, eu falei 92% do livro, mas se acontecer uma coisa que eu não queria que acontecesse naquele momento, que pelo amor de Deus, teve o livro inteiro pra colocar um plot, e agora você vai fazer um plot twist, nada a ver. Nesse caso nem foi por isso, foi só um dos últimos que eu larguei, porque eu não lembro o último esse de 92%, qual é o nome do livro. E esse último que eu larguei chama A Secret for a Secret, da Helena Hunting. É um spin-off de Pucked, se não me engano. Mas foi só porque eu não gostei muito do drama, assim, dos personagens, assim. E a protagonista, ela é filha do dono do time, ou, sei lá, do coach, uma coisa assim.
E o cara é um jogador, né? E aí eu acho que eles ficam muito no drama, assim, de, ai meu Deus, não posso namorar a filha de sei lá quem. E ela, ai meu Deus, não posso gostar de um jogador do time. Aí eu fiquei tipo, não tenho tempo para isso. Nossa, aí é meio média. E o seu pior, Jess? O meu, por incrível que pareça também, é Helena Hudson. Não é perseguição com ela, tá, gente? O meu não é, gente. O meu não é dela, queria dizer isso. O meu é o Pucked Up, o segundo da série Pucked. E assim, eu gosto muito do Miller, que é o personagem principal do livro. E o segundo livro é a história do irmão, dos irmãos, no caso, dos personagens do primeiro livro. A irmã do Alex e o irmão não lembro o nome da personagem, que é o Miller. E, gente, o Miller, assim, eu continuo amando o personagem, ele é maravilhoso, mas aqui é um caso tipo do Tucker e da Sabrina. Eu odeio a Sunny. A Sunny é uma chata. Sem... Agora eu tô lembrando qual que é. Eu gosto da série. Então, assim, eu gosto do primeiro livro, o terceiro é o meu favorito até agora, mas a Sunny é muito chata. Tipo assim, o Miller é aquele jogador que fica com todo mundo, as meninas ficam atrás dele, ele tá nem aí, ele fica mesmo e tal, e ele decide sossegar, porque ele começa a gostar dela, ele decide sossegar e começa a namorar com ela. Só que tudo que ele faz ela duvida. Toda hora ela fica, ai, mas você antes era muito galinha, você antes era isso, você antes era aquilo. Minha filha, se você não está satisfeita com ele, não namora. Se você não consegue deixar o passado dele pra trás, não namora. Eu falo isso pra personagem esse livro todo. Imagina a Jess conversando com a personagem. Para de falar isso, menina, que chata. Gente, se entrarem no meu Twitter, é capaz de me ver reclamando do livro. Porque ela é muito Mas eu sou chata. assim. E eu fico realmente falando isso pra personagem. Meu Deus, mulher, você é muito chata. E acaba que ela, pra mim, estragou o livro. Eu não consegui gostar do livro. E tem um outro também, que esse eu acho que pra mim foi até pior do que Bucked Up, que é o Lines, da Ana Bidu. Que eu dei basicamente 1 estrela, porque, pelo que eu lembro, porque o livro é tão ruim que eu não fiz questão de esquecer ele. Pelo que eu lembro, eu odiei cada coisa que aconteceu no livro. Os 2 personagens principais, o universo, eu odiei tudo. Tudo, tudo, tudo. O plot. Não teve uma coisa que eu gostei. Eu dei 1 estrela porque eu não tinha como dar menos que isso. Dá pra dar zero? Não, por isso. Ou você avalia ou você não avalia. Não tem como dar 0. Nossa, não, tem que dar uma, né? Eu dei 1 pra poder lembrar depois que eu odiei o livro e não cair no ritmo. Pra poder falar para outras pessoas, não leiam, é ruim. Não é nem isso, mais pra me lembrar de não ler o livro, não tem? Que às vezes ela assim, porque eu não avaliei, vai que é bom. Aí eu vou lá e releio. É verdade, é verdade. Aí eu falei, dei 1 estrela pra poder me lembrar disso. Gente, o meu. Nossa, sério. Depois eu fiquei lembrando. Eu fui pesquisando aqui no meu Goodreads o que eu já tinha lido que era muito ruim. E aí eu lembrei desse. E esse é assim, eu gosto muito, muito de romance de rock homossexual. Muito. E eu já tinha lido todos os normais, assim, que todo mundo já leu. E tanto a Elle Kennedy quanto a Serena Bow, elas escrevem, eu acho que um romance homossexual muito bom. E aí, uma vez, acho que foi a Sarina que indicou este livro no Twitter. Aí eu falei, se ela tá indicando, né, gente, gosto tanto que ela escreve, vou ler. Meu senhor amado. O personagem principal é chato. Tudo ele reclama, tipo assim, ele fala demais. O livro chama Breakaway, não falei o nome, né? Chama Breakaway. O autor ou a autora, eu não sei se é homem ou mulher, chama Avon Gale. Tudo que o personagem faz, ele reclama dele mesmo, na cabeça dele. E ele fala demais. E ele fala umas coisas, tipo, que você fala, de onde é que você tirou? Por que você falou isso, meu filho? Não é que você tá falando demais alguma coisa com sentido, você tá falando umas coisas sem sentido. E por outro lado, o cara que ele fica afim lá do outro time, é tudo série B, série C, assim, tipo AHL, ECHL, algo assim. Também é chato. Também é ranzinza. Casal perfeito. O personagem principal chato 1 tem 20 anos. O personagem principal chato 2 tem 40. E aí um é ranzinza velho, o outro é novinho mala. Aí, achei ruim, mas li o livro até o final. O nosso mal é Porque- esse, Gabi. A gente acha ruim, mas continua lendo. Exato, chama Breakaway, o livro é muito ruim. Só que, o que acontece? Eu sou uma pessoa, é muito difícil, que nem você tava falando do Pocket Up, e eu tava aqui, qual que é esse que é ruim? Porque é muito difícil pra mim lembrar que um livro é ruim, é muito difícil pra mim não gostar de um livro. Uhum. Porque
Se a história é bobinha, o personagem pode ser meio chato, mas eu vou lendo e leio rápido, acabou o próximo. Mas esse eu lembro que era muito chato. Eu levei acho que uns 10 dias para ler esse livro. E é um livro pequeno. Aí é uma série, a série chama Scoring Chances. E esse é o primeiro livro. Aí eu pensei, vai que é esse casal que é ruim, né? Vou ler o segundo. Então, assim, além de eu errar em ler o primeiro, eu continuei o primeiro e fui ler o segundo. E o segundo também era ruim. Eu fui até procurar pra ver se não tem. A pessoa, ela insiste. O problema não era do personagem. Gente, A pessoa insiste, não. O primeiro era... Eu tô aqui olhando pra poder ver se eu não li esse livro, porque eu tenho o costume de ler livro que assim, olha, esse livro tem cara de ser ruim, vou ler. É um problema sério, deveria ser tratado. Se você leu e você deu 5 estrelas, aí a gente vai ter que ter uma discussão um pouco mais profunda. Porque... Graças a Deus eu não li, porque eu lembro que uma vez eu li um livro, eu não lembro se era de rock, mas era um livro LGBT e, tipo assim, o livro era muito ruim. Eu acho que eu não cheguei, mas na época eu tinha dó de dar pontuação baixa, então eu não avaliei, entendeu? Eu dei 2 estrelas, porque eu não dou menos que 2, que eu tenho dó. Quando eu comecei a usar o Scooby e o Goodreads, eu tinha muito problema em avaliar os livros, porque eu ficava com dó de avaliar com menos que 4 estrelas. Então, esse aqui eu dei 2, porque realmente era muito ruim. Eu não dou menos que 3, não. Se você é menos que 3, eu nem avalio. É porque você larga. Acho que esse que você larga dá pra dar 2, né? Na mentira, tem um aqui recentemente que eu dei 2,5 estrelas. Ó. Mas também era o 5º livro. Mas é porque era o 5º livro da série. Eu fiquei tipo, não vou. Sabe que eu não cheguei no 5º livro, né? Não vou desistir. E foi só no final também, que eu não gostei do final, assim. Eu, assim, tem muito livro que... De rock, eu acho que esses foram os 2 que eu menos gostei mesmo. Tem livro, assim, que você olha e fala, o livro não é ruim, mas também... Não é bom, mas também não é ruim, né? Dá pra deixar passar. Ou, às vezes, é só um na série que acaba acontecendo isso, como esse do Puckett. Os outros livros eu gostei. Realmente, só o da Sunny que não, porque ela é muito chata. E... Tem livro que realmente não dá. É igual, eu li recentemente Sol da Meia-Noite, do Edward. Eu não achei ruim, mas assim, eu tenho certeza que eu gostei mais por apego emocional à história, porque li o primeiro quando tinha 14 anos e tudo mais. Mas o Edward, ele fala demais, muito, muito. E se você for ver o meu histórico de leitura, eu reclamo disso o tempo todo, quem não cala a boca. Que, tipo assim, é 10 páginas dele dentro da cabeça dele falando sozinho, gente. Eu não tenho muita paciência pra isso. O livro é enorme, né? O livro eu acho que tem 700 e pouca. Não, e o melhor é que ele fala sozinho, né? Ele falou sozinho. As melhores partes pra mim era quando aparecia a Alice e o... Ai, meu Deus, o Emmett. Quando eu tinha alguém pra conversar. Mas assim, fora isso, era o Edward falando sozinho na cabeça dele. Mas aí eu tive que fazer o quê? Eu tive que largar o livro, ler uns 4 livros pra depois voltar. Pra, tipo assim, é um segundo livro, eu não tô lendo mais o primeiro. Pra poder eu conseguir terminar o livro. Porque é igual a Gabi falou, o personagem falando demais sozinho é muito chato. Você fica ali preso naquela cabeça chata da pessoa. Porque, querendo ou não, você lê em primeira pessoa. É como se você estivesse dentro da cabeça da pessoa. Aí você fica obrigado ali a ficar ouvindo a pessoa falar com ela mesma coisa chata, reclamando, sendo ranzinza. Não dá certo. Mas livro ruim é difícil. E às vezes, sabe que eu fico um pouco assim, às vezes não é que o livro é ruim, é que eu não gostei e eu não tava no pique pra ler aquele tipo de livro. Uhum. Às vezes depois de tentar, vai, mas pra mim... Quando é assim, por isso que às vezes aí eu não dou menos que 3 estrelas, porque eu entendo que o livro não é ruim, o problema sou eu. Porque tem essa também, né? É igual quando a gente tava falando mais cedo hoje sobre isso. Eu, quando li Orgulho e Preconceito pela primeira vez, eu tinha 15 anos. Eu achei o livro um porre. Eu achei chato. Só li uma vez. Chato. Aí, recentemente, uns 2 anos atrás, eu acho que eu tava no clube do livro, que leu o livro, e eu decidi reler. E eu já gostei. Não achei um porre, consegui ler até rápido o livro, achei bem legalzinho, tal, porque eu acho que a gente tem que levar muito isso também. A gente tem que avaliar o livro de acordo com a época que ele foi escrito. Eu não posso reclamar de uma coisa exatamente, porque não é um romance de época. Não, ele é um histórico. Sim, é um clássico, né? Exatamente. Então, eu não gosto de clássico também. E eu sou o contrário, eu gosto de clássico, eu não gosto de romance de época. Porque eu prefiro o clássico, que é de época, porque ele foi escrito na época, o linguajar da época,
100% eu me transporto pra aquele lugar, sabe? O romance de época eu dou uma empacada. Eu gosto de romance de época. Eu gosto quando é mais rápido, assim, sou criada com filme de Hollywood, não dá pra mim não. Colocar um negócio né, o pace da história, né, muito devagar, assim, ser muito lento, o ritmo, não dá pra mim. Eu acho que o único livro de época que eu li até hoje é o dos Bridgerton. Quando falou que ia lançar a série, aí escolheu os Eu adoro atores, aí eu Bridgerton. fui e li a série inteira. Tanto que é igual, um monte de gente fala assim, eu não imaginei teu personagem assim. Eu falei, eu imaginei, porque eu vi quem eram os atores. É igual o 50 Tons. Crepúsculo, quando eu fui ler, já tinha escolhido os atores. O filme não tinha lançado, mas tinha escolhido os atores. Então, pra mim, foi muito fácil imaginar, porque eu já tava imaginando o ator. Agora, foi a única série que eu me interessei em ler. Tem até umas outras que eu falo, vou ler, mas nunca começo. Crepúsculo, eu tinha uma amiga que era viciada. E ela falava, leia. Eu falava, esses livros de vampiro estranho, pelo amor de Deus. Eu achava que era tipo Drácula na minha cabeça, eu ia ler Drácula. Aí saiu o filme e ela me fez ir com ela. Eu amei o filme. Eu fui no cinema 5 vezes, em 2 semanas. Minha mãe perguntou se tava cocaína na porta do cinema. Eu tinha 15 anos. Aí eu amei. Aí eu li, tipo, eu devorei os livros. E eu falava, gente, ela falou assim pra mim: por que você não leu antes? Eu falava, porque eu tinha certeza que você tava querendo que eu lesse Drácula. Eu não imaginei que fosse um romance. Sabe o interessante? Eu li Drácula. E pelo menos o livro do Drácula não é nada como eu imaginei. Eu li Drácula. Eu li Drácula, eu só tinha essa imaginação na minha cabeça. Eu li em HQ, eu acho, Drácula pra escola. Eu li realmente o livro porque eu participava de alguma coisa que falava assim, tem que ler um livro de terror. E eu tenho pavor de livro de terror. Eu não assisto filme, não vejo livro. Nada que tenha terror no meio eu consigo assistir e ler. Aí eu falei assim, vou pegar Drácula pra ler. E eu não achei de terror, mas é aquela coisa, pra época era de terror, né? Sim. E é uma história que o Sony fala, gente, não é nada do que eu imaginei. Nada assim, nada do que a gente imaginou. Eu acho que tudo que você imaginou, esquece, não é aquilo. Os filmes não fazem jus ao livro. Não, eles modificam muito a história dos filmes para fazer. Não tem muito. Tem a ver, mas não tem a ver exatamente com a história do livro. E Crepúsculo, eu lembro que quando lançou, eu estava de mudança de estado e eu acabei naquele ano, eu perdi o Harry Potter que lançou. Eu via todos os Harry Potters no cinema aquele ano, eu não vi. Foi acho a Ordem da Fênix que lançou naquele ano. Eu não vi. Eu não vi o Crepúsculo, fui ver tudo depois. Aí eu fui lá e comprei todos os livros e engoli. Na época eu tava lançando o terceiro livro, eu acho, no Brasil. Eu vi tudo e engoli. E foi um dos primeiros de fantasia que eu li. Então, assim, eu tinha zero preconceito, né? Nunca tinha lido livro de fantasia com vampiro, só Harry Potter. Eu só li Amanhecer da série Crepúsculo. Como assim? Quer saber o que vai ter no final, né? Exatamente. Tava, né, cansando de esperar, assim, pro último filme. Eu preciso saber o que vai acontecer depois de sair do cinema no terceiro filme. Aí eu fui e comprei ele. Eu fiz isso com Jogos Vorazes, quando Jogos Vorazes eu li todos. Não, então, eu vi o primeiro filme, eu acho que foi até na mesma época. Por algum motivo, naquele ano, eu perdi, tipo assim, foram 2 anos que eu perdi um monte de lançamento do cinema. E aí eu vi o primeiro filme, vi o segundo, aí quando foi pra ver o terceiro, que eu vi que ia ser dividido em 2 partes, eu falei, não posso esperar cada ano pra lançar. Fui lá, comprei o livro e li o terceiro livro, depois que eu fui ler os 2 primeiros. Eu primeiro li o terceiro, depois eu li os 2 primeiros. Porque eu queria saber o que ia acontecer e não queria esperar lançar no cinema para descobrir o que ia acontecer. Eu sou muito assim. Meu livro preferido, inclusive um dos livros preferidos que está aqui na lista de rock, é o terceiro ou quarto livro da série. Eu só fui ler o segundo recentemente. Qual o seu livro preferido? É um dos. Chama Always Only You, da Chloe Ed. É muito legal, porque é diferente, assim, né? Eu queria escolher um livro sem ser off-campus. Então, aí esse é um dos, assim. Eu gostei muito porque... Primeiro que a personagem tem autismo e tem um diagnóstico de alguma doença degenerativa, não lembro agora qual. Então, ela tem uma vida diferente, né? Do que a gente costuma ler sobre. E o protagonista... Ele é fofinho, assim, bonitinho. Ele é jogador do... Esse foi o livro que você indicou na resenha, não foi? Eu tô pra ler, eu esqueço. Tem que salvar o nome do livro. Foi a primeira resenha que eu fiz.
para o NHLas. É o meu texto mais lindo. Então, gente, fica a dica, a indicação da Eu Jess. só lembrei do texto, vamos E ler a o sua? texto. A indicação da Jess não, a indicação da Thaísa. E a indicação da Jess? O meu foi como eu falei, o meu é a série Cranberry Inn, da Betty, eu não sei pronunciar esse nome, então vamos falar assim do jeito que eu acho que é. Irman. É sobre uma mãe solteira com gêmeas, né? 2 gêmeas de 5 anos. Bom, são gêmeas. Que, por um acaso, a mãe dela é dona de uma pousada e aí, durante uma tempestade, um rapaz chega na pousada precisando de um lugar para passar a noite, porque é aquelas tempestades que tem lá que o rio sobe, essas coisas assim. E ele não podia chegar onde ele morava. E aí, eles passam um fim de semana se conhecendo e quando ele vai embora, ele deixa uma carta para ela falando que ele, na verdade, é um jogador de hóquei. E, se não me engano, é o goleiro do time. Agora ele é um branco, mas é o goleiro do Minnesota Wild. E aí ele promete que ele vai voltar num outro dia, vai voltar para poder eles se conhecerem melhor e conversar. E daí começa o romance, né? E ele assume as filhas dela como filha dele. Eu acho assim muito fofo. Eu sempre releio e fico muito triste que ninguém conhece esse livro, essa Nossa, série. que legal. Eu vou pôr na minha lista, eu não conhecia. São 3 Aqui livros. também não, tô aqui olhando. Eu não... 2 livros e meio, vamos colocar assim, que o último é mais curtinho, né? E são os dois sobre o mesmo casal, assim, a mesma Sobre o história. mesmo casal. Tem uma outra série que liga, que é sobre um dos amigos do... Gente do céu, deu um branco agora no nome do É personagem. Brody, O personagem o nome. principal. Isso, um dos amigos do Broly. Tem a própria série depois. Se passa uns anos depois, eu acho, uns 2 anos depois da série do Brody. E tem uma série não, tem um livro único do agente do Brody. Ah, daí vira meio que sériezinhas à parte. Isso, são séries à parte. Você pode ler separado, mas se você quiser ler em ordem, né? É interessante ler nessa ordem, porque aí você não pega spoiler, né? Do que acontece antes. Mas dá pra ler separado tranquilamente. Se você não tiver spoiler, você pode ler cada série na ordem que você quiser, tranquilo. Essa segunda série chama Viper's Heart. Isso, o nome do personagem principal é Viper, né? O apelido, no caso. E o terceiro é o nome do amigo dele, que é o agente dele, um dos melhores amigos dele. Eu acho que é Scory alguma coisa. Deixa eu só confirmar o nome aqui. Even T. Score. Essa autora, eu acho que ela tem até... Eu acho que ela vai lançar um terceiro livro sobre essa série. Terceira série sobre esse negócio. Mas, assim, eu acho interessante porque os filhos dela jogam esportes. Então, ela gosta de escrever legal. sobre essas coisas por conta disso. Ela é fã do Chicago Blackhawks, tá escrito aqui. Ó, pra uma festa daí. Bom, eu falei que eu gosto muito da Serena, né? Eu gosto muito dos livros da Serena Bowen. Ela é de Vermont, então acho que tem esses quesitos. E eu gosto muito, é muito legal pra mim ler livros que se passam em lugares que eu conheço. Porque vai descrevendo, sei lá, uma rua. Eu sei que rua é. Então, ela tem alguns livros que são assim, principalmente em Muyu, se passa em Burlington, que foi onde eu morei. Eu vejo, tipo, eles falam de Church Street, eu sei qual rua é, eu sei que é de paralelepípedo, no fundo tem a igrejinha de tijolinho com um negocinho branco, tipo, eu sei o que acontece. Mas os meus livros favoritos dela não se passam em Vermont. Então eu vou indicar uma série, são 2 séries, na verdade, mas eu vou indicar uma série que é a minha preferida da vida, que é um romance LGBT, que é Him e Us. Então, quem não conhece, acredito que a maioria já conhece, mas pra quem não conhecer, é um romance homossexual de 2 amigos, que é tipo a coisa mais fofa da vida, gente. Eu sou apaixonada naqueles 2 livros. Aqui no Brasil, a série se chama Ele e Nós. E nós, e tá disponível em português, acho que é Paralela, que lançou. A Paralela. Então, tá aí pra todo mundo e eu gosto muito dessa série. E um outro que eu gosto muito, que também é dela, é uma série que ela tem universitária, Sei qual é. Tá aqui também um dos meus preferidos. que é The Ivy Years. E o primeiro livro eu gosto muito. No primeiro livro dessa série. Quê? Eu sou apaixonada no primeiro livro. Eu amo o primeiro livro dessa série, porque eu acho que... Porque é a história do... O Hartley é capitão, né, do time. Eu acho que ele é capitão do time. Sim, isso, tá aqui, tá aberto. Que sofre um acidente, tipo, besta, nada grave, e quebra a perna logo no começo. Tipo, na verdade, o livro começa, ele já sofreu esse acidente. E aí, ele conhece essa outra menina
que tem problema de mobilidade. E ela tem uma ligação com o rock, que ninguém sabe muito bem no começo. E eu gosto muito, porque eu acho que trata de inclusão, sabe? Trata de uns Sim, temas trata muito de inclusão, é muito lindo. que pouca... Não só isso, eu acho que foi um dos primeiros livros de rock que eu li, primeiros e únicos praticamente, que a personagem tem uma ligação com o rock, sem ser, porque meu namorado joga Sim. rock. Ou filha. É, exatamente. Sim, eu gosto muito desse livro. E aí tem toda uma série, a série inteira. Eu gosto bastante da série toda, mas o primeiro é o que eu mais gosto, assim, é o mais apaixonante pra mim. Então fica a dica, se você não leu. The Year We Fell Down. Se você não lê em inglês, porque também é uma possibilidade, cai no mundo do rock agora e só lê em português. A Sarina, ela tá lançando de forma independente uma série. E já lançaram 3 livros dessa série aqui no Brasil. E ela lança tão rápido que eu acho que, como é ela também que lança, né? Rapidinho essa série vai chegar no mesmo que tá lá fora. E eu achei essa série muito legal. Porque, eu não sei se é porque a gente também tem aquele apego com a Sarina, escrevendo rock. Gente, eu amo a Sarina, assim, ela tem uma das minhas séries preferidas, e aí não é de rock, mas eu vou falar, é uma série dela. Tudo que ela escreve eu leio, gente. Tudo que essa mulher escreve eu leio. É The True North, que é uma série que se passa em Vermont. Se vocês não leram, eu indico. É uma série monstruosa, tem, tipo, bilhões de livros. Essa da Sarina, tipo assim, como eu vi que ela ia lançar, eu tava pra ler a série, mas eu vi que ela ia lançar no Brasil, e eu decidi ler o que ela for lançando no Brasil, porque assim, como é ela também que tá traduzindo, então não tem erro nas regras, não tem essa coisa assim de, como a gente comentou mais cedo, que às vezes traduz de uma forma errada, mas é até compreensível, né? No Brasil, poucas pessoas E a conhecem gente não tem esporte. os termos, né? A gente tem termos que não tem tradução. Não tem nada traduzido. Até pra gente da NT, elas às vezes fica na dúvida de como traduzir difícil. tal termo, se traduz ou não traduz, porque assim, não tem no Brasil. Então, realmente tem essa dificuldade em traduzir certas coisas. Mas eu gosto muito de incentivar livros vindo para o Brasil. Então, eu preferi ler em português, que é a série do... Eu não sei o nome da série, porque... Eu não sei porque eles não estão colocando o nome da série no livro. Mas é a que tem o Bluquinário. Brooklyn, né? É Brooklyn. É porque, na verdade, peraí que eu tô com todos os livros da série aberta aqui, gente. É porque, na verdade, essas séries são várias, né? A série do Brooklyn, né? Que é o Brooklyn Nine, ela já é derivada de uma outra série que se chama Brooklyn Bruisers, que é o nome do time. que é o nome do time, exato. Então tem o Brooklyn Bruisers. Agora é um spin-off É um spin-off de Five Years. que você indicou. Tudo é interligado. Na Carolina, tudo é interligado. Eu vou ler os primeiros dessa série, porque se ela decidiu trazer a outra série, não vou ser obrigada a ler em inglês. Não, na série do True North que eu falei, tem um livro, não sei se alguém aqui já leu, que eu acho que é o quarto da série, que é Bountiful, que é interligada com Brooklyn Bruisers, porque ela pega uma personagem que era do mundo do True North como um personagem do time de hockey e junta. Agora eu vou ser obrigada a ler a série inteira. Tudo é interligado nessa série, mas eu aconselho. Mas fica aí a minha dica principal. Him, Us, então é ele, nós em português, e a primeira de The Five Years, que é maravilhosa. Incluindo nessa dica de Him, Us, tem o Good Boy e o Stay. Por favor. Blake Riley, que é a série WEG, que são dos jogadores do time do personagem Wes. Eu ia falar Wes. Minha cabeça foi lá longe. Do Wes. E assim, eu gosto muito dessa série. Eu fico triste que só tem 2 livros. Eu também. E tem história pra mais, né? Mas elas ainda não conseguiram escrever. Né? Gente, é tanto livro que as duas vão lançando que a gente até entende. Fica triste de não ter, mas entende que é muito livro para poder elas escreverem, né? O processo de escrita não é um processo que você instala o dedo e tá ali, pronto. E eu gosto muito desse livro porque a gente conhece os 2 jogadores no livro Us, mais precisamente. E assim,
o Blake, ele aparece o livro todo, praticamente, no Dor. E a gente tem uma visão dele no livro. Uma visão, assim, de um cara despreocupado. Pra ele tudo é brincadeira, tudo é muito fácil. E no livro dele a gente já tem outra visão. Eu gosto muito da outra visão do personagem que aparece antes. E aí eu acho que é diferente, Isso porque é interessante isso. voltando lá pra história da Sabrina, o Blake, em Nós, ele eu tenho uma visão dele um pouco, tipo, relaxada, assim, mas eu não desgosto dele. Não, eu adoro ele no livro 2, porque mesmo com ele aquele jeito dele, ele é realmente assim, ele é um amigo muito bom pros meninos. Sim, ele tem um coração muito bom. Mas diferente da Sabrina, que eu desgosto, e daí eu não consigo gostar mais, eu fico um pouco, às vezes, com um pouco de pé atrás, mas eu gosto muito quando ele explica as situações no livro dele. Então, e Então, os dois livros, na verdade, porque em Stay também, a gente tem uma visão muito superficial do Matt, porque ele é um jogador que ele tá passando por uns problemas na série do Wes e do Blake. Então, assim, você tem uma visão muito superficial. Você vê que ele é uma pessoa fechada, então você sabe muito pouco sobre ele. E no livro dele você já consegue ver uma coisa assim mais ampla sobre ele, entendeu por que ele é muito fechado, entendeu por que ele é daquele jeito. Eu, assim, sou apaixonada pelos dois livros. mas é isso, gente. Leiam Well Kennedy de Serena Bowen. Sim, com certeza. Leiam livros de rock. Leiam livros de rock, é isso. E depois contem pra gente nos comentários, no nosso Twitter, que livro vocês mais gostam, que livro vocês não gostam, qual foi o livro de rock que vocês não conseguiram terminar de ler. Indiquem livros pra gente, porque Exato. é igual, como acabaram de ver aqui, a Gabi já leu muitas séries que eu e a Thaísa não leu, a Thaísa leu livros que eu e a Gabi não lemos, então assim, indicação de livro nunca é demais, né? Se a gente não tem problema, a gente vai te ajudar a falar bem do livro. Se a gente não ler, vai entrar pra nossa listinha. E não esqueça de participar do nosso Clube do Livro. Clube do Livro Neitelas. Quem sabe o livro que vocês indicaram pode ser nossa próxima leitura. Olha só, é uma boa opção. Bom, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o primeiro episódio de Rock na Cultura, estreando a nossa segunda temporada do podcast A Quinta Linha, um podcast produzido pelo NHLas. E não deixem de acessar o nhlas.com, acompanhar e seguir @nhlasbr nas redes sociais, comprar na nossa lojinha, se inscreve no nosso canal, compartilha com os amigos, que é isso aí que ajuda a gente a continuar crescendo, né? Eu sou a Gabi, com a Jess e a Thaísa, e esse foi o podcast A Quinta Linha. Muito obrigada pela audiência e até o próximo episódio. Tchau!